Olá pessoal, paz seja convosco, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com você hoje a parábola do servo incompassivo ou a parábola do servo que não perdoou. Essa passagem ela está em Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Amém, queridos? Essa vem da série Imitador de Deus, ou Imitador de Cristo. Amados, antes de entrar nessa palavra, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sino de notificações e compartilhe esses vídeos, caso você goste, caso você ache interessante e edificante para a sua vida, então edifique a vida de outros, amém? Deus te abençoe. Pois bem, a parábola que o Senhor Jesus, ele ensina, ele propõe em Mateus 18, ela fala de um senhor que vai acertar conta com os seus servos. E ele fala que o reino de Deus, o reino dos céus, é comparado a um rei que quis tomar conta com seus servos. Então, o que acontece? Esse rei chama os seus servos para prestar conta a ele quer ser ressarcido das dívidas, e vem então um servo que devia para ele 10.000 talentos. Então, é uma dívida muito grande, uma dívida impagável, e esse servo, ele começa a suplicar ao seu senhor, ao seu rei. Tem paciência comigo, olha, eu não tenho condição, mas tem paciência comigo que eu vou pagar o senhor. O rei, sabendo que esse servo não tinha de maneira nenhuma condições de pagar, de quitar o seu débito, o que ele faz? Ele perdoa esse débito, ele perdoa a conta, ele libera esse servo daquilo que o servo lhe devia. Então esse servo fica feliz, é despedido em paz, livre dessa conta impagável e vai embora. No meio do caminho, ele encontra um conservo dele ou um servo dele que o devia alguns denários ali, devia a ele uma dívida muito menor, muito menor. E ele fala, olha, tem paciência comigo que eu vou te pagar. E ele, ao invés de ser alguém compassivo, porque tinha acabado de receber perdão, indulto de uma dívida muito grande e impagável, ele começa a agredir e a sufocar aquele homem. E ele não perdoa. E ele entrega aquele homem para ser preso até que pague tudo que lhe devia. E as pessoas, ao verem aquilo, ao presenciar essa ação, eles ficaram chateados, tristes e indignados com esse homem, e vão até o rei e conta para o rei o que aconteceu. O rei então chama esse servo de volta e fala para ele, rapaz, você me devia tanto, eu te perdoei, eu abri mão para você. Você não devia ter feito o mesmo com seu irmão. Perdoar, ser compassivo com ele assim como eu fui com você. Já que você não quis perdoar, eu também não te perdoo mais. Já que você não teve compaixão do seu irmão, eu também não vou ter compaixão de você. Você vai ser preso. Olha o que diz o versículo 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Gente, perdão é algo que eu e você devemos aos outros. Por que nós devemos aos outros?
Um dia nós fomos perdoados. Um dia alguém pagou a nossa dívida. Um dia alguém nos perdoou de algo que nós não tínhamos condição de pagar. Um dia alguém se colocou no nosso lugar, se colocou na frente e quitou a nossa dívida. O Senhor Jesus, Ele fez isso por nós. Então, nós devemos perdoar também. Ser imitador de Cristo. Liberar perdão, porque somos carentes de perdão. O versículo 35 diz assim: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes a cada um seu irmão. Aí ele está falando do versículo 34. Ou seja, eu e você devemos perdoar para ser perdoado. O perdão, ele é condicional. Na oração que o Senhor Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele é bem claro em dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe, gente, eu vejo isso, e você também vê, muita gente que vive dentro da igreja, que professa uma fé cristã, que é crente, mas quando alguém o decepciona, quando alguém comete algum ato contra ele, ele não perdoa, ele vira a cara, ele não quer mais conviver com essa pessoa. Seu coração está tão carregado de ódio, seu coração está tão carregado de coisas ruins, de rancor, que ele não tem coragem de perdoar o seu irmão. Ele não abre mão do seu orgulho, ele não abre mão da sua soberba em achar que é melhor do que o outro e que não tem que perdoar. Ele foi perdoado por Cristo. Ele foi liberto e salvo, mas ele não perdoa. Ele não quer mais saber da outra pessoa. O que é isso? Orgulho, soberba. É alguém que se sente melhor e maior do que Deus. Porque Deus, não importando os nossos pecados, porque Deus, que já tinha nos perdoado, ainda quando nós éramos inimigos dele, quando nós estávamos longe, quando nós ainda não o reconhecíamos, ele já havia nos perdoado. Mas a pessoa não, ela não aceita. Ela não aceita, ela é orgulhosa. Ela é dona de si. Ela se sente poderosa. Ela acha que o outro não deveria ter feito aquilo e não deveria mesmo, mas somos todos falhos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós erramos contra alguém. Nós decepcionamos alguém. Nós falhamos com alguém. E as pessoas também falham com a gente. Mas cabe a cada um de nós seguir perdoando assim como Jesus nos perdoou. Cabe a cada um de nós sermos imitador de Cristo, liberando perdão, liberando o amor que o Senhor Jesus ele derramou em nosso coração e fortalecendo os nossos irmãos, ajudando-nos uns aos outros. Mas há pessoas que infelizmente não fazem isso. E o perigo de não se perdoar, o perigo de não liberar perdão, é não ter perdão para colher quando nós necessitarmos de perdão. Então, esse homem, esse servo incompassivo, você veja que ele já tinha sido perdoado. Ele já tinha recebido a bênção. Ele perdeu aquilo que ele já tinha conquistado porque não perdoou. Então, quando você retém o perdão sobre a vida de alguém, o risco ou o fato é que você vai perder até aquilo que você já conquistou.
É assim, pessoal. Sabe? No final da oração, da oração do Pai Nosso, o versículo posterior ao final da oração fala sobre isso. Que nós não seremos perdoados se não perdoar a ofensa que os homens fizerem contra nós. Perdão é algo condicional. Você só tem direito a perdão quando você perdoa. Está aqui, está na Bíblia, está na palavra. E isso está aqui um pouco atrás, no próprio livro de Mateus, no capítulo 6. Quer ver? Deixa eu achar aqui que eu quero te mostrar. Capítulo 6, versículo 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu vou ler novamente. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Tá vendo só? Há uma condição para ser perdoado. Perdoar também. Para que você seja perdoado por Deus, é necessário que você perdoe as ofensas que os homens fizeram a você. Isso é Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E voltando lá para Mateus capítulo 18, onde nós... que é a palavra do vídeo... do 23 ao 35, é uma parábola que fala justamente sobre isso. De alguém que foi perdoado, de alguém que recebeu o benefício, que recebeu a bênção, e porque não perdoou o seu irmão, perdeu a bênção que tinha recebido. Então, talvez a sua vida esteja indo à bancarrota. Talvez em outrora, em outro tempo, você tinha uma vida abençoada, a sua vida estava indo de vento em popa, as coisas dando certo, e de repente você vê que a coisa começou a degringolar. Se consulte, meu irmão. Consulte a sua consciência. Faça uma introspecção. Vê se não há perdão retido. Vê se não há ressentimento, mágoa no seu coração. E livre-se disso para o seu próprio bem. Livre-se disso para que você seja abençoado e tenha direito a perdão também. Isso é muito sério. Nós temos pessoas cristãs que estão dentro da igreja, vivendo, participando dos cultos, das reuniões, fazendo a obra, trabalhando na igreja, mas que estão indo a passos largos para o inferno, porque se você não perdoa, você não é perdoado, e pecador sem perdão, sem remissão, não entra no reino dos céus. Para se entrar no reino dos céus é necessário crer, é necessário se arrepender, ser perdoado, ser livre por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso é muito sério. Isso é algo de uma seriedade tamanha. Você precisa perdoar, você precisa mudar essa sua mentalidade, você precisa se transformar pela renovação desse entendimento. Que para ser perdoado, você precisa perdoar também. Que para colher perdão, você precisa plantar a semente do perdão. Aliás, você precisa plantar a semente do perdão que você já recebeu do nosso Pai Celestial, do nosso Cristo. Amém, amados? Perdoe sempre, querido. Abra mão do seu orgulho, abra mão da soberba, abra mão da sua razão e perdoe. Abra mão da sua justiça que você acha que é a certa para ter paz com Deus e ter comunhão com Deus. Deixa que Deus ele faça justiça por você.
Se eu te feri, se alguém te feriu, me perdoa. Perdoa o seu irmão, em nome de Jesus Cristo. E fala, Senhor, eu perdoo meu irmão, eu perdoo fulano de tal, eu perdoo cicrano. Que o Senhor cuide dele, o abençoe. Sabe, que Deus ele faça. Amém, amados? Isso é para o seu bem, isso é para o meu bem. Nós liberarmos perdão, nós vivermos em comunhão e em obediência à palavra de Deus. Eu te dei aqui a parábola, Mateus capítulo 18, do 23 ao 35, e te dei Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas são inúmeros. 14 e 15, e também, né, a oração do Pai Nosso, que está aqui no versículo 12, que também fala sobre perdão. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Você só vai ser perdoado assim como você perdoa. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Se você gostou dessa mensagem, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Perdoar é lançar uma semente para que você possa colher perdão quando você necessitar do perdão. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.